dizendo assim, fazendo uma proposta. Quem é que vai lutar para defender Israel? Eu vou dar um prêmio. Alguns dizem que a filha dele não era um bom prêmio, mas que a promessa do dinheiro aqui era muito boa. Tanto que você tinha uma riqueza e isenção de impostos por todas as gerações. Ora, a proposta de Saul já mostra a covardia do rei. Porque se alguém tinha que enfrentar o gigante, era exatamente o rei. Era aquele que era maior, inclusive tinha paramentos. Bem preparado, né, para vencer a batalha. A imagem distorcida, que considerava Golias importante demais, era a mesma que tratava Davi como um insignificante. A mesma sombra que causava medo, pavor, também fazia com que os israelitas olhassem para Davi e vissem um insignificante, um incapaz. Os homens que admiravam Golias menosprezavam Davi. Davi, contudo, entra no vale de Elá com a imaginação em Deus, não em Golias. Quando Davi entra e sente que Deus está sendo afrontado, ele não está imaginando as coisas sobre a sombra de Golias. Ele está sobre a sombra do Onipotente. Aí talvez eu tenha escrito esse Salmo 91 por aí, né? Cai 1.000 ao meu lado, cai 1.000 à minha direita, mas aquele que teme o Senhor permanecerá firme, né? A sua imaginação era de tal modo dominada por Deus que Davi não conseguia acreditar no que via e ouvia. O medo imposto por Golias, o terror imposto por aquele homem, contudo, não apavora Davi. Sabe por quê? Gigantes não fazem parte da compreensão de Davi sobre o mundo. O mundo de verdade de Davi não tem gigante. O mundo de verdade de Davi, como ele vê as coisas, não tem gigante. É por isso que quando ele olha aquele homem afrontando, ele não vê o gigante. Porque ele olha para Deus. Quando ele vai enfrentar o gigante, ele não olha para o tamanho do gigante, ele olha para Deus. Davi está sob a imaginação gloriosa, graciosa, de que Deus é o Senhor da história, não Golias. E o texto nos mostra que, por outro lado, Davi tem que enfrentar não apenas o Golias, mas tem que enfrentar a inveja e a crítica dos que deveriam estar lutando contra o Golias. É muito interessante que quando Davi está querendo saber da história, ele está querendo saber quem é esse homem, ninguém vai fazer nada com ele. O seu irmão mais velho se aproxima e faz a seguinte pergunta para Davi: o que você veio fazer aqui? Por que desceste aqui? Porque Davi agora está no vale, né? Davi estava lá no vale. Por que desceste aqui? Por que você veio para a batalha? E olha o que o irmão dele fala no verso 28. E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Lá no hebraico é mais forte ainda. Aquelas ovelhinhas. Você por acaso abandonou suas ovelhinhas lá no deserto? E veio aqui para ver a batalha? E olha o que ele fala para o irmão: bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Você desceu aqui só para ver a peleja. Crítica. É interessante como Davi reage à crítica do irmão. Esse texto é maravilhoso. O que Davi responde é simplesmente o que está no verso 29. Que eu fiz agora? Fiz somente uma pergunta. E olha o detalhe do verso 30. Olha como começa o seu verso 30. Desviou-se dele e falou a mesma coisa. Desviou-se dele. Sabe o que está fazendo? O que Davi está falando? Meu irmão, eu só fiz uma pergunta. Agora vamos tratar do problema? O problema é o gigante. O gigante que vocês deveriam estar enfrentando. Davi sabe com quem lutar e quem deixar de lado. Davi sabe com quem lutar, quem deixar de lado. Nós precisamos nos cercar dessa inveja, dessa crítica, e não permitir que o padrão errado dos outros seja a medida que usamos para nós mesmos.
Porque muitas vezes na vida nós já perdemos para o gigante, quando o padrão errado do outro se torna a medida com a qual nós nos medimos. Davi não. Davi não se permite ser medido pela crítica, porque ele sabe quem ele é diante de Deus. Ele sabe quem ele é diante do Senhor. Então ele não se deixa medir. A revista Time, em 1986, publicou alguns homens sem expectativa de futuro. E eu queria só ler para vocês prestarem atenção. Ela falou sobre Beethoven. Entre aspas, esse jovem tem uma maneira estranha de manusear o violino. Prefere tocar suas próprias canções ao invés de aprimorar suas técnicas. Seu professor o qualificou como sem esperança como compositor. Walt Disney foi despedido por um editor de um jornal por falta de ideias. Walt Disney foi à falência várias vezes. Thomas Edison, seu professor lhe disse que ele era muito estúpido para aprender qualquer coisa. Thomas Edison patenteou mais de 1000 invenções. Albert Einstein, sua tese de doutorado em Bonn foi considerada irrelevante. Alguns anos depois ele foi expulso da Escola Politécnica de Zurique. Louis Pasteur foi um estudante medíocre. Disseram que ele jamais conseguiria chegar em qualquer lugar. Ele foi colocado em 15º lugar de uma prova de 22 pessoas, numa prova de química. Não conseguiu entrar na universidade. Ele inventou a penicilina. Henry Ford teve uma ideia maluca que era construir carros em série. Disseram para ele, você é um maluco? Quem vai comprar carro? Alguém disse, inclusive, quem é que vai deixar de andar numa carroça para andar num carro? Eu comprei um livrinho só com essas afirmações absurdas que fizeram para os grandes nomes da história. Um dia, quem sabe, eu vou ler algumas partes aqui. Ele foi, nós sabemos, né? O nome dele só é o nome de uma marca de carro, né? Ok. Essas histórias mostram que a gente pode, às vezes, ser derrotado antes de lutar. Porque a nossa imaginação, às vezes, é formada pelo que os outros pensam de nós e falam sobre nós. Nós nos acuamos, nos amedrontamos, nos encolhemos e vamos fazer parte do povo que está lá escondido lá nas tendas, morrendo de medo da sombra do gigante. Mas Davi, então, é chamado na frente do rei, não é? Nós vimos isso. Saul manda chamar, porque tem um corajoso. Vocês estão entendendo? Tem um corajoso, tem alguém que está dizendo, que ninguém está fazendo nada. A situação estava tão terrível, que qualquer um que dissesse qualquer coisa, o rei já chamava, né? E aí ele chega lá e Saul olha para aquele menino e diz assim, o que você está fazendo aqui? Ele falou, olha, eu estou aqui, meu senhor, não se preocupe. Eu vou lutar contra o gigante. Está no seu texto. Saul diz assim, mas rapaz, você é muito jovem. No hebraico está literalmente assim, a sua idade é menor do que o tempo que Golias luta. Você é tão jovem que esse cara tem mais tempo de luta do que você de vida. Aí ele conta uma história, não é? Diz, olha, meu senhor, com todo respeito, eu era pastor lá das ovelhas do meu pai. Apareceu um urso, eu matei. Apareceu um leão, eu também matei. Eu também vou fazer isso com esse gigante que está afrontando Israel. O rei, que não tinha nem opção, o que ele faz? Aquilo que todo mundo fala. Vai com Deus, né? Que Deus te abençoe nessa jornada. Olha a falsa espiritualidade. Porque se ele tivesse a espiritualidade aqui, de realmente crer que Deus era poderoso para vencer, ele tinha ido para a batalha. A palavra dele aqui é simplesmente aquela espiritualidade da superfície. Vai com Deus, Deus te abençoe, mas eu não estou nessa luta, vai sozinho. Seja feliz na batalha, eu vou ficar aqui morrendo de medo. É o tipo do profissional, né? Profissional que não vai para a batalha, mas sabe tudo da batalha. Ele não vai para a luta, mas ele sabe tudo do inimigo. Ele nunca enfrentou o inimigo, mas ele sabe como enfrentar. Ele sabe tanto que ele dá, inclusive, a armadura para o menino. Olha, se você usar essa armadura e a minha espada, aí sim você pode lutar. E Davi coloca, ele é obediente, né?
ele é bem obediente. Ele coloca aquela armadura. Agora Saul era grande. Você imagina o peso dessa armadura no jovem Davi. Davi coloca aquela armadura, coloca a roupa, pega o escudo, pega a lança, e aí ele não consegue andar. Ele não consegue sair do lugar, ele não consegue se mover. O que ele faz? Ele tira tudo sobre si. Amados, que tarefa difícil foi para Davi fazer isso, né? Porque, em primeiro lugar, ele está dizendo que aquilo que o rei dá não serve. Segundo, que ele está dizendo o seguinte: eu vou ter que confiar só no que eu sou. E aí é que está a força de Davi. Aí que está a força de Davi. Amados, a gente não vence batalha nenhuma com a armadura emprestada. A gente não vence gigante na vida com a armadura emprestada. A receita do outro não serve para nós. É a nossa experiência, a nossa vida, é o nosso jeito de se prostrar diante de Deus. Isso sim faz toda a diferença. Se Davi tivesse que enfrentar Golias com aquela armadura, teria perdido feio. Davi precisava de algo autêntico. Ele precisava ser autêntico. Ele precisava ser ele mesmo. Ele ganha a batalha sendo ele mesmo. É maravilhoso isso. Então Davi se dirige para lutar. O que ele faz? Ele pega o cajado, né? Agora cajado, meus irmãos, é aquele instrumento, né, que muitas vezes era usado tanto como bordão como cajado, né? Aquele semicírculo do cajado servia para puxar a ovelha, para trazer a ovelha para o colo, mas ao outro lado do cajado, né, era o bordão, que era para dar uma pequena surra na ovelha quando ela estava desobediente. E ele pega o cajado, pega o seu alforje, e aí ele vai para um riozinho, né? Diz o texto que ele vai para um riozinho. Amados, eu sou apaixonado nesse texto, e eu fiquei pensando, olha só como é que essas coisas acontecem. Vamos achar aqui onde estão as pedrinhas. Verso de número 40, lê na sua Bíblia. Risque na sua Bíblia aí, isso que eu vou falar. Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro. Eu fico imaginando, agora lembra da imaginação? Eu fico imaginando Davi se ajoelhando ali no riacho, lá no vale. Quanto tempo será que ele gastou para escolher 5 pedras? Por que ele pegou 5 pedras? Porque eu acho que foi o tempo que ele precisava para orar. Era o tempo dele falar assim: Deus, essa luta é sua. Eu vou entrar. E o senhor sabe da história, não precisa nem de falar, né? O senhor está olhando a situação. Aí ele pega uma pedra, coloca no alforje. Para escolher pedra redonda, demora mais, não é? Se fosse qualquer pedra, a gente pega em qualquer lugar. Mas ele queria pegar as pedras que fossem arredondadas, não é? Aí demora um pouco mais, porque ele tem que ficar procurando a pedra. Quanto tempo será que Davi demora para escolher 5 pedras? Quanto tempo ele fica ali imaginando toda aquela história, não sob a sombra de Golias, mas agora sob a sombra de Deus? Não agora com o pavor do gigante, mas cada pedra, Senhor, faz um milagre. Senhor, faz um milagre. Senhor, essa batalha é sua. Para mim, desse texto, a parte mais bonita desse texto todo é Davi escolhendo pedra. Porque é de uma poesia maravilhosa. O texto podia ter passado por cima disso. Mas o fato dele ter se ajoelhado, e eu imagino que ele tenha se ajoelhado, porque para catar pedra lá, no mínimo ele tenha se curvado, mas eu quero imaginar que ele tenha se ajoelhado. Davi se ajoelha, pega 5 pedras, deixa a armadura de Saul para trás, caminha pelo vale de Elá, de modo puro, despojado, confiante. Davi ajoelhado junto ao riacho, ali, escolhendo pedras, representa algo absolutamente essencial para a nossa espiritualidade. Nós vamos viver na dependência de Deus ou condicionados pelos conselhos dos outros? Vamos ser moldados por Golias, pelo medo que Golias impõe, ou pela confiança em Deus? A nossa referência é Saul ou o Senhor? A nossa referência é Saul
ou Deus. O certo é que ninguém nota nada de espetacular naquilo que foi o grande momento dessa história. Ninguém poderia imaginar que aquele rapazinho descendo pelo vale, ali catando pedrinhas, iria marcar a história daquele dia e a nação de Israel. Ninguém podia imaginar que aquele rapazinho mirrado, bonito, fosse ali escolhendo pedras naquele riacho, o contador da verdadeira história daquele dia. Porque a história aqui não foi contada de acordo com a sombra de Golias. Depois que Davi entra em cena, a história é contada sobre aquele que vive à sombra de Deus. Davi chega no vale, se ajoelha, e até aquele momento você tinha duas oportunidades, duas situações, duas opções. Um ímpio forte e um justo apavorado. Qual é a oposta? Saul ou Golias? Nenhuma delas. Davi, ajoelhado, sem pressa, tranquilamente apresentou outra opção. Deus, o caminho de Deus, a solução de Deus, a salvação de Deus. Amados, por que perdemos tão facilmente a visão de Deus? Porque cada um de nós, em nossa perfeita capacidade mental, troca uma imaginação abençoada por Deus, capaz de nos fazer ver o invisível, por uma confusão produzida por estatística, por aparência e por medo. Davi nos ensina, ajoelhado ali no riacho, que há outro caminho, que há uma outra opção, que há um outro jeito de ver a realidade, que há outro jeito de perceber as coisas além da aparência. Eu quero terminar essa meditação sobre Davi, dizendo que a única pessoa em total contato com a realidade naquele dia foi Davi. A única pessoa que estava em perfeita sintonia com a realidade era Davi. Ele estava impressionantemente imerso na realidade de Deus. Davi, quando vai para a luta, ele vai para a luta imerso na realidade de que Deus é o Senhor da história. Que Ele tira o nosso medo, que Ele nos abençoa, Ele nos capacita, Ele nos dá coragem e fé para enfrentar os Golias que aparecem na nossa história. Antes, contudo, de Davi ir para a batalha nessa confiança, Davi precisa fazer aquilo que eu e você precisamos fazer todos os dias: e apanhar 5 pedras no riacho. Mostrar que é de joelhos, ou no mínimo encurvado, que começam as grandes vitórias. Você pode fechar os seus olhos? Senhor, eis-nos aqui. Às vezes a vida nos leva ali para o vale. E aí o medo vem dia após dia. O gigante vem dia após dia. Dia após dia. 1, 2, 3, 40. Às vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos, às vezes 10 anos. O medo aparece, provoca pavor, e a gente corre, apavorado, amedrontado. Deus, quantas vezes na nossa história nós somos assim. Obrigado, Deus, porque nesse texto tão maravilhoso que nos aguça a imaginação. Obrigado, Senhor, porque Davi nos mostra um outro caminho, uma outra opção, a opção da realidade, não da opressão do medo, que às vezes é fantasia. Não do medo patológico que nos faz fechar em nós mesmos, com medo de viver, com medo de lutar, com medo de enfrentar. Às vezes esse temor que vai nos colocando mais e mais acuados na vida, que só sob a sombra
Só pela mera possibilidade do inimigo aparecer, a gente já corre. Deus nos dá a imaginação de Davi. Nos dá a capacidade, Senhor, de perceber a realidade como a realidade é. Que por trás da história, contada, assim como nas histórias que nós aprendemos lá na infância, há uma realidade concreta que define os fatos. E que assim como nós, quando crianças, éramos capazes de perceber a realidade, até tocar nas coisas que ouvíamos, pela mera imaginação, essa noite possamos sair daqui também, Senhor, com essa mesma percepção. Com a percepção de que a história é feita, que a história é desenvolvida, desenrolada, porque o Senhor da história, o Deus da história, o Deus de toda esperança, é o Senhor que tem o fim desde o começo, e que só nos cabe ajoelhar, entregar a batalha para Ele, quando nós escolhemos as 5 pedras no riacho. Às vezes nós queremos enfrentar tudo, Senhor. Às vezes nós queremos enfrentar o gigante sem pegar as pedras, sem nos submeter, sem nos prostrar diante da Tua presença e entregar tudo. Que o Senhor nos dê a mesma audácia, coragem de Davi, quando é afrontado pelo gigante. Quem é você, bonitinho, que vem contra mim? Por acaso eu sou um cachorro para vir com pau e pedra? E Davi nem lembra da pedra, nem lembra. Ele só diz assim: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. As pedras, queridos, as pedras não eram necessárias. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. A atitude de Davi era necessária, as pedras não. Deus podia derrubar aquele gigante de outra maneira, mas Davi aprendeu que é de joelho no chão que se ganha a batalha. Deus faz com que essa verdade seja colocada no nosso coração. Possamos sair daqui essa noite motivados com a coragem de Davi, para não deixar gigante nenhum amedrontar a nossa vida e nos fazer covardes. Erga os nossos pés trôpegos, as nossas mãos descaídas, e nos dê essa imaginação capaz de ver a história, não sobre a sombra de Golias ou dos gigantes que aparecem na nossa história, quaisquer que sejam, mas vejamos a história sobre o olhar de Deus, sobre a vontade de Deus, sobre o plano perfeito de Deus, e que o Senhor nos agracie com essa bênção para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Amém, meu tio? Vamos cantar?